Irmãos, vamos amar uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim. Eu queria que vocês colocassem assim, uma atenção especial nesse tópico aqui. Eu fiz uma introdução longa para explicar a vocês aqueles... Vocês não pensem que eu vim revogar a lei, os profetas, mas vim, na verdade, cumprir. Eu sei que eu fui longo aí com vocês, mas eu acho que foi necessário. Mas eu gostaria que vocês colocassem uma atenção assim, especial nessa conclusão de Jesus sobre esse tema. Porque, veja bem, Jesus nem começou a falar ainda dos mandamentos da lei, mas ele já está advertindo os discípulos sobre essa questão da lei, a relação dele com a lei. Mas ele vai falar também assim, no versículo 19. Vê se é assim. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu preciso confessar a vocês que, de todo o sermão, eu acredito que essa fala de Jesus é uma das falas que, para mim, na minha visão pessoal, é uma das mais difíceis de compreender. Eu já conversei com vários irmãos sobre essa declaração do Senhor e vejo que os irmãos assim têm pensamentos diversos sobre o que Jesus está falando. Sobre a questão, inclusive, do ser mínimo no reino do céu. Tem gente que acha que vai ser igual um jogo de futebol, entendeu? Uns têm direito a arquibancada, outros têm direito a camarote, outros têm direito a geral, outros têm... Então, o cara que for negligente no reino de Deus, ele vai ter a vaguinha dele lá na geral, lá. Ele vai ter vai ser mínimo no reino dos céus. Então, tem gente que pensa assim. Mas eu te confesso que quanto mais eu estudo esse tema, menos eu enxergo desse jeito, entendeu? Menos eu vejo assim. Para pensar. Eu falei com vocês que na plateia haviam pessoas que esperavam que Jesus fosse quebrar a lei, por conta de tudo que eles ouviam dos fariseus lá. Esperavam também porque eles não aguentavam mais aquele jugo pesado, 613 mandamentos, eles não aguentavam mais. Então eles estavam já pedindo socorro. E também já tinham assistido Jesus confrontando os religiosos. Então era natural de esperar que Jesus vai quebrar tudo. Mas ele chega dizendo, não pensem que eu vim revogar a lei. Não vim antes praticar. Mas eu acho que essa fala de Jesus também tem que ser observada sobre o seguinte aspecto. Qual é, Flaco? Em todo tempo, sempre houve e sempre haverá gente legalista. O que é o legalista? Legalista é o cara que aprova a lei, que diz, não, a lei é boa, não sei o que, mas ele quer se justificar por meio dela. E quer colocar julgo sobre as pessoas também. Quer empurrar nas pessoas, na marra, o troço. Eu estava falando aqui ainda há pouco da minha perplexidade, às vezes, de ver crente que já deveria ser maduro e é imaturo ainda. Mas o que eu posso fazer? Eu só posso seguir semeando e regando, porque o crescimento quem dá é Deus. Eu não posso obrigar ninguém a viver. Eu não tenho esse poder, nem sobre mim, nem sobre os outros. Pô. Dependo do Espírito Santo continuamente para a minha vida e para a vida dos demais. Mas essa plateia de legalista e libertinos, porque tem os libertinos, tensiona muito. Porque, de um lado, você tem uma galera que acredita que é possível, e que ele mesmo faz, e que ele é bom, e que por isso ele está justificado. E ele olha para o outro e diz assim, isso é tudo perdido. Isso tu vê dentro da própria família. Você vai pregar o evangelho para alguém, lá uma senhorinha muito boazinha, e ela diz, prega para o meu filho, ele que está precisando, bicho sem vergonha, safado. Entendeu? Ela é uma pessoa justa e santa. E ele é um perdido. Né? Então você vê essa tensão natural. O que eu acho que acontece? Quem estava ali na plateia, um libertino na plateia, um cara que não quer nada com a lei, que na verdade quer que a lei seja abolida, os profetas também, esse cara caiu do cavalo. Como Jesus falou, ele caiu do cavalo. Mas Jesus também responsabilizou quem? Os fariseus. Ele colocou na culpa deles. Esses legalistas aí.
essa turma que se achava justa, boa, né? Que Jesus fala que é uma autoexaltação dele, lembra? Do fariseu que foi orar. Oh, graças te dou, meu pai, porque eu não sou como esse miserável aí e tal. Sou gente boa, crente, vou à escola dominical, dou o dízimo, pá, pim, pá. Então, essa classe soberba, Jesus também desceu o couro neles, entendeu? É pela tradição oral deles, que impregnou de coisas assim, uma comida esquisita, estragada, né? E para se mostrar justos também diante do povo, cheios de justiça própria, humana, né? Mas eles pegaram a lei oral, como eu falei, e tornaram um fermento que Jesus batizou de hipocrisia. O fermento deles é uma hipocrisia. Como eu falei, não dá para inchar tanto e ficar sem máscara. Quem incha muito vai ter que usar máscara em algum momento. Não tem como ficar aparentando espiritualidade quando você está na carne. Não tem como. É impossível. E o versículo 20, Jesus vai fazer uma afirmação doída para os discípulos, porque lembra que ele está ensinando aos discípulos. O Sermão na Montanha é aos discípulos. A multidão fica maravilhada, mas o assunto dele é com os discípulos. Ele estava na rodinha ali com os 12, como a gente está aqui agora, conversando. E ele disse, eu afirmo a vocês, que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu penso que a gente deve considerar duas verdades sobre essa declaração. A primeira é que a gente já falou, que ele veio para cumprir, em vez de destruir a lei e os profetas. E ele também exigiu reverência para cada mandamento de Deus. Nem uma vírgula cai, nem um tio cai, ele falou isso. Até que se cumpra. E cumpriu nele. Mas acho que a segunda verdade é que ele veio fazer guerra contra a justiça dos fariseus. Ele fez guerra, porque agora ele está falando mal da justiça dos fariseus. Ele agora está dizendo, tem que exceder em muito, meu filho. O que esses caras falam que é justiça, você tem que exceder em muito, a justiça deles. E ele tem uma discórdia clara com esses caras, e Jesus também revela que o que eles defendiam não era a palavra de Deus. Nunca tinha sido a palavra de Deus, mas uma corrupção da palavra, né? Jesus chega a dizer que o zelo que eles tinham pelo fermento deles fechava a porta para outros entrarem. Então, tu vê o nível que chegou a coisa. Vocês não entram e vocês também não deixam os outros entrarem. Que pancada, né? Jesus está falando, esse sistema de vocês aí é totalmente inadequado. E ele vai advertir, essa advertência é forte porque ele vai dizer, jamais tal sistema que vocês criaram, essa invenção de vocês, será suficiente para quê? Para permitir que um homem entre no reino dos céus. É isso que ele está dizendo, claramente. Se a tua justiça não exceder em muito a desses caras aí, vocês jamais entram no reino dos céus. Mas se ele dizendo isso, ele está dizendo, esses caras estão fora. Todo o sistema deles é um sistema falido. Não tem acesso ao reino dos céus. O que esses caras inventaram de religião não tem acesso ao reino dos céus. Isso a gente vê também. Quando a gente vê a religião de alguns aqui na cidade, outros lugares que a gente vê aquele sistema religioso ali funcionando, porque funciona. Tem hora, tem templo, tem reunião, tem oferta, tem dízimo, tem culto, tem missa, tem tudo, e você olha e você vê que é ineficaz para algumas pessoas. Tem gente que acha que o simples fato de frequentar já está salvo. Tem gente que acha que eu estou indo, não vou, não sou. Você olha, você sabe que não é suficiente. Você diz, meu Deus, está perdido. Eu tive essa luz quando eu me converti e vi que minha mãe estava perdida. Minha mãe é tão boazinha, estava perdida. Eu fiquei muito em crise com isso. Mas aqui também, irmãos, inicia um outro drama que eu queria gastar com vocês. Um drama ferrenho com relação à nossa vida.
Por quê? Porque se de um lado nós nos achamos justos diante dos nossos próprios olhos, porque nós não somos justos aos olhos de Deus quando a gente quer se justificar por nossas obras. A gente não é justo diante de Deus. Mas se de um lado a gente se assemelha a um fariseu moderno, do outro lado, irmãos, a gente não quer estar debaixo de nenhuma lei. A gente lembra aqueles libertinos antigos. Então a gente está entre os fariseus modernos e os libertinos da antiguidade. Nós não queremos lei. Nenhuma lei. O que a gente gosta como igreja? Vou falar agora da igreja. A gente gosta de ouvir verdades que nos enchem de fé. Prega. Qual é a melhor pregação? A melhor pregação é aquela que deixa você chorando, emocionado e cheio de fé. Vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus, a reunião foi uma benção hoje e tal. Inclusive, isso é tão forte que tem gente que se especializa em conhecer as coisas profundas, espirituais profundas, para encher vários irmãos de verdade, para dizer que eles são cheios de fé. E os irmãos ficam se dizendo que está cheio de fé. E eu acredito que por essa razão que Tiago fez uma pergunta. Tiago é um dos livros que as pessoas arrancam da Bíblia, tá, mano? Tiago, irmão de Jesus, ele é prático. Ele é prático. Então ele vai fazer uma pergunta no capítulo 2, versículo 14, assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Uma fé sem obras, será que ela salva? Mas a galera quer fé. Declara que tem fé. Eu ouço gente que diz, não, mas eu tenho fé. Eu vejo gente incrédula dizer que tem fé. E eu vejo crente dizer que tem fé vivendo mal e porcamente, dizendo que tem fé. Mas eu pergunto, fé em quem? Fé em quê? Onde é que está essa fé? Porque a fé depende da palavra. Fé nos teus sentimentos? Fé na tua lágrima, nas tuas emoções? Ou fé no que Deus falou? Os mandamentos para nós são como leis que nós não queremos sequer conhecer. A gente não quer nem conhecer os mandamentos de Jesus. Ó, irmãos, eu estou aqui com vocês desde o dia 3 de janeiro, falando sobre o Sermão da Montanha. Eu fiz uma introdução gostosíssima. Falei das bem-aventuranças, a gente chorou, coisa linda. Na introdução eu tive que avançar um pouco, estudar um pouquinho para vocês entenderem o que eu estava realmente dizendo. Mas quantas vezes de verdade a gente para conhecer os mandamentos de Jesus? Mesmo sabendo que sem eles a gente não faz discípulos. Porque a gente tem que ensinar o irmão a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Mesmo você senta com pessoas que não conhecem a lei de Cristo. Não sabe os mandamentos dele. Não sabe. E às vezes nem quer saber. Se você vai na reunião domingo, tiver uma pregação legal, emocionante lá, que te enche de fé, glória a Deus. É assim que a gente tem vivido. Essas verdades que a gente ouve na pregação, elas são importantes, são fundamentais. Óbvio, vai produzir e vai alimentar a nossa fé. Vai produzir, gerar fé e vai alimentar a fé. Mas a gente não pode ficar sem os mandamentos. Por quê, Franco? Porque a nossa fé, ela precisa ser obedecida para se tornar verdadeiramente forte. É como um exercício. Comeu, comi, agora faz exercício. Comeu, comi. Essa palavra foi boa, tu crê nela, agora pratica. Porque se você não praticar, tu vai ficar fraquinho. É legal ver uns irmãozinhos assim, saradinho, tudo fortinho, né? Que malha o corpício. Você tem que malhar também teu espírito, para você ficar forte. E só tem um jeito de malhar ele, fazendo, praticando. Tem que partir para a prática. Sem prática, você vai ficar gordinho espiritual, tu vai ficar obeso espiritual, se não ficar um diabético espiritual, entendeu? Só comendo açúcar, aquela coisa toda. E aí, infelizmente, você nem garante que o que ele está comendo é pura palavra, é o leite genuíno, não tem isso. O cara tem que desejar o leite genuíno, disse Pedro, para que por ele você já dá o crescimento para a salvação.
Mas além da gente ter um leite aguado, contaminado, destroçado, azedo, sei lá o quê, além do cara estar recebendo muita verdade de coach, que não é de Jesus, palavra de efeito, palavra emocional, palavra não sei de quê, além de ter essa... O cara não quer praticar, não quer, entendeu? A gente não quer obedecer. É como uma pessoa que se alimenta bem, mas ela precisa fazer exercício. Assim também a nossa fé precisa se exercitar na obediência. Romanos 1:5 e Romanos 16:26 são 2 versículos que falam sobre a obediência da fé. As 2 vezes. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé. Depois fala Romanos, no finalzinho, Paulo terminando, ele vai dizer e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Tu vê que mandamento do Deus eterno para a obediência da fé. O mandamento é para a obediência da fé. Quando você tem o mandamento, é para obedecer, é para você botar a tua fé em ação e obedecer. A vida nossa, por fé, é o nosso fundamento. Inclusive, espero que estejam gostando aí do livrinho Introdução à Comunidade. Espero que estejam gostando ali. A gente começa a falar das primeiras coisas que a gente tem que crer. As primeiras coisas, né? As básicas, que fala de fé. Mas em algum momento também tu vai ver que tem que entrar mandamento. Senão, não vai. A fé, como eu falei hoje cedo para o meu amigo ali, não a gente não anda por vista. Mas quando a gente obedece a nossa fé, o que acontece quando a gente obedece a nossa fé? A gente começa a provar transformação de caráter. Ele lembrou até o livro de George Mitchan, dizendo como é fundamental a obediência. Porque sem obediência não tem transformação. Você pode ouvir, mas se você não praticar, você não muda. Você segue sendo a mesma pessoa, carnalzinha. Não obedece a tua fé. Você precisa de mandamento para isso. Não vai haver obediência da fé sem os mandamentos. Mandamento é para isso. Mandamento é dizer assim, agora vamos para os mandamentos. O que é isso? Vamos exercitar a tua fé. Agora a porca vai torcer o rabo. Agora a gente vai saber quanto que você tem comunhão com o Espírito Santo. Agora a gente vai saber da tua fé verdadeira, genuína, porque chegou a hora de viver. E a gente começa, então, a dar os mandamentos. Mas, infelizmente, como eu falei, para nós, mandamento soa como letra. Letra morta de uma lei morta. Porque, em geral, a gente... Além dos irmãos confusos, que não são poucos, são cheios de confusão na cabeça, nós temos também a nossa carne, como eu falei aqui um pouquinho antes, que não quer obedecer a Deus de jeito nenhum. Ela só deseja fazer a sua própria vontade. Vê Gálatas 5, tu vai ver. Então você tem gente confusa, você tem a carne rebelde, você tem o mundo dizendo nada a ver, e você tem o diabo movendo em todas essas áreas aí, torcendo para que tudo dê certo para ele e errado para nós. Então é um negócio difícil. Vocês concordam ou não concordam? Oi, concordam ou não? Quem quer conhecer a vontade de Deus? Mas então, conhecer a vontade de Deus, irmãos, ela só é possível quando a gente experimenta ela. Inclusive, quando Paulo ora lá pelos Colossenses, quando ele ora, principalmente pelos Colossenses, ele vai dizer para que vocês conheçam a vontade de conhecer para o judeu ali, a palavra ali é experimentar. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável. Esse sacrifício todo é para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você se submete, você se entrega, você se atira no sacrifício para provar a vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade de Deus. Quando a gente conhece a vontade de Deus, diga assim, alguém experimentou a lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus, irmão, lei, que lei, para com lei. Ninguém gosta. Mas eu não estou me referindo à lei de Moisés, mas à lei do amor. Diga a lei do amor. Diga a lei de Cristo. Lei da liberdade. Está no Novo Testamento, irmão. O fato da gente ser contra toda a lei não muda essa verdade. A gente é contra, mas ela está lá, presente.
Como eu falei, na plateia de Jesus havia aqueles que se achavam justos por suas próprias obras, mas também havia aqueles que não queriam mais nenhuma lei sobre eles. Tu acha que Jesus também não pegou essa galera? Quando ele falou, não pensem que eu vim revogar a lei. Se a tua justiça não exceder muito, puxa a maca aí, que eu vou de maca para casa. Se a tua justiça não exceder muito desses caras que se achavam justos, tu não, jamais entra no reino dos céus. Misericórdia. E aqueles libertinos estavam lá exatamente como é hoje. Né? O que é lei, irmão? Lei é coisa que a gente não gosta. Regras. Ninguém gosta. Gosta? Gasta ou não gasta? Quem gosta? Preceitos. Determinações. Formalidades. Mandamentos. Normas. Eu só falei palavra que a carne com o faz. Se você pegar um dicionário, você vai ver significado de lei. Alguém vai dizer regra necessária ou obrigatória. É o necessário, a gente precisa se submeter a uma lei. Então eu estava falando ali com meu amigo ali, eu só não contei uma piada para você, vou contar agora. Havia um lago sujo. Sujo. Quando eu contar a piada, tu vai entender por que eu falei daquele cara. Havia um lago sujo e 3 homens olhando para o lago. 3 rapazes. Vamos pegar aqui, carona aqui, como tem aqui várias cidades. Tinha lá um curitibano, tinha um paulista e tinha um carioca. Os 3 estão olhando lá. E mais afastado, 2 amigos conversando por aquele lago sujo ali, podre, coisa e tal, aqueles caras olhando. E aí começa os 2 aqui, então, a entabular, e aí um cara sempre tem o mais provocativo, fala assim, cara, eu duvido que alguém faça aqueles caras entrar naquela água ali podre. E aí, o cara fala assim, cara, eu faço. Rafa, não faz. Tu quer apostar? Tu quer apostar? Que eu vou lá. Não, cara, casa quanto? 50? Não, 50 não vou não. Por 50 não vou não, mas se tu botar mais um negocinho aí, bota aquela notinha de 200 ali, aquela... Se tu botar 200, eu vou lá e convenço os 3 a pular na água. Aí o cara, fechado, topou na hora. Aí o cara foi lá, se aproximou de um, cochichou no ouvido. O cara correu, pulou dentro da água. Aquele lago sujo. Aí foi pro segundo, cochichou no ouvido do segundo, o cara correu, dentro da água. Foi no terceiro, cochichou no ouvido do terceiro, o cara pulou. E aí, voltou, falei, meus 200. O cara pagou os 200, falou assim, cara, mas eu te pago até 500 agora, para você me falar como é que você convenceu aqueles caras a pular naquele lago podre lá, aquela lama suja. Eu falei, cara, eu aceito, passa os 500 que eu te conto. O cara passou os 500 e então... Falou, você reparou que eu cochichei com cada um? Falei com cada um pessoalmente. Reparei. Então, eu cheguei no ouvido do curitibano e falei assim para ele assim, no ouvido curitibano assim, você sabia que é lei agora, é obrigatório tomar banho nesse lago? Curitibano. Cheguei no ouvido do paulista e falei, pô, assim, sabe qual é a última moda? Ele, qual é? Tomar banho nesse lago. Cheguei no ouvido do carioca e falei, tu sabia que é proibido pular nesse lago? Eu estava falando que carioca, além de você pregar para uma natureza rebelde, você ainda prega contra uma cultura rebelde. Nós somos assim, os cariocas. Essa piada só descreve um bom carioca. Ele tem uma cultura, ele tem a cultura da rebelião. Ele não aceita regra, não aceita mandamento, não aceita preceito, não aceita. Ele não gosta. Não gosta. Quem conhece sabe. A carne não gosta. Mas se você tem um cara na carne, com a cultura da rebelião, a cultura do anarquismo, aí, meu irmão, ferrou tudo. Porque ele acredita que aquilo ali é o estilo de vida. Então, pregar para carioca é um desafio duplo. Tanto por causa da natureza caída, quanto por causa da cultura que está viva na cabeça do carioca. Mas, irmãos, quem é que pode fugir das leis? Ninguém. Desde pequenininho, quando nossos filhos são pequenininhos, e quando nossos pais começam a nos ensinar leis. Como assim? Meu pai não sabia, minha mãe era analfabeta. Não, sempre tem lei. Tem lei natural.
Menino, sai daí que tu vai cair. Você está dizendo que há uma lei ali, a lei da gravidade vai puxar você para baixo, tu vai levar uma borrachada. Ninguém dá aula sobre a gravidade para o filho. Vem cá, vou te ensinar a lei de Newton, que senta aqui. Olha aqui essa maçãzinha. Ninguém dá aula. Você só vai dizer, se tu ficar aí, moleque, tu vai cair, vai arrebentar a cara. E vai começar a ensinar ele que existe uma lei. Ele pode tentar romper a lei, voar igual Batman, mas vai se esborrachar. Mas existe uma lei. É assim ou não é? O fogo queima. A eletricidade dá choque. Gás mata. Existem coisas naturais. A abelha pica. Dói. Irmão, assim, existem coisas que a gente vai vendo que é da própria natureza. A gente não gostaria, mas está lá. São leis da natureza. Irmão, um convívio natural tem regra. Você já pensou jogar futebol sem regra? Não, vale tudo. Não vale tudo, não é futebol. Se for vale tudo, não é futebol. É UFC, não é futebol, é outra coisa. Mas até o UFC tem regra. Até o vale tudo, não vale tudo. Tem regra. Tudo tem. Tudo tem um preceito, tudo tem. Tem no mundo natural, tem na sociedade, tem na tua casa. Por que muita gente não gosta de pai e mãe? Meu pai é cheio de lei, é lei. Mas, meu filho, se teu pai não colocar uma ordem, vira uma bagunça, cara. Desculpa a expressão, vou usar a expressão carioca, vira uma zona tua casa. Bagunça, uma zona. Alguém tem que dizer, é assim que funciona. Goste ou não goste. A lei na escola, quando tu vai estudar. Bem, se você está no município, tem lei, está no estado, tem lei, a nação tem lei, né? Tem os brasileiros bagunceiros que quando sai daqui arrumam encrenca lá no outro país, porque é bagunceiro, não gosta de lei, mas chega lá, tem lei. Tudo tem lei. O problema do Brasil é que às vezes tem lei e não se aplica a lei. E o cara não é punido na lei. Mas tem lugar que ele é punido. Tem lugar, se ele fizer caquinha, ele vai se ferrar. De vez em quando tem um brasileiro perdendo a vida aí, porque entrou num lugar que o cara fala assim, se pegar com droga, morre. Aí o cara atrevido vai lá e entra com droga. Pena de morte, aí vai lá, o presidente pede socorro, pede pinico, os caras matam. Matam por quê? Porque se a lei não se cumprir, não tem mais temor nenhum pela lei. Aí a lei não tem por que existir. Ah, mas é severa demais. Mas é a lei do cara, pô. Se existir lei seca e você é pego bêbado dirigindo e não paga nada por isso, não precisa ter lei mais nenhuma. A lei é para ser cumprida. E tem lei. Ah, como eu falei, desde a lei da natureza, da nossa casa, da escola, no trabalho tem lei? Ah ou não? Deixa eu falar uma coisa assim. A lei no mundo do crime, porque o cara, vou virar bandido, estou cansado de lei. Cara, você não conhece a bandidagem. Fonseca, diz aí. Pô, brincadeira. Não posso falar nada. Olhei para você por acaso, meu amigo, meu filhão. Aqui é o seguinte, a lei no crime, a lei no mundo do crime. A lei na milícia, a lei no tráfico. Tem lei, tem regra. Você não quer lei, mas você não pode nem ser bandido, então. Tu tem que desaparecer do planeta. Porque sempre vai ter uma regra, sempre vai ter um estatuto, sempre vai ter um troço. Sempre vai ter alguém dizendo para você que não é assim. Não é daquele jeito que você gostaria que fosse. Porque tem regra, tem lei, pô. Vai ser bandido, vai ter lei, pô. Vai ser bandido, vai ter lei. Nem preciso falar que nas Forças Armadas tem lei, né? Mas lá no meio da bandidagem o cara pode dizer assim, tem gente que não quer ser Forças Armadas porque eu não quero lei na minha, não quero ninguém me mandando. Mas, meu amigo, por favor, você demônio, tu vai ser demônio? Tá bom, vira demônio, vai para lá voando, o diabo vai enquadrar você na lei dele. Verdade, que isso, Franco? Não tem lei? Tem lei. O diabo tem lei também.
Fonseca, me faz um favor, atende esse amado aqui, americano, ele está nos Estados Unidos, mas não fala português. Lei, a lei de todo tipo. Fonseca é uma figura. A lei na natureza. Aí eu falei, mas o diabo tem lei, amado. Olha o que Jesus falou aqui em Lucas 11, 18. Olha bem o que ele vai dizer. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ele está dizendo assim, se o reino das trevas não tiver uma ordem, uma hierarquia, ele acaba. Se não tiver uma regra lá, não funciona. Eu sei que os demônios não gostam de ouvir isso. Se tiver algum aqui, está com raiva agora de mim. Se tiver algum demônio me ouvindo em algum canto, ele vai estar com ódio disso, ele dá ódio nele. Mas ele sabe, o que eu estou falando é a verdade. Para ele estar coladinho com Satanás, ele tem que estar debaixo das ordens que Satanás impõe para ele. Entendeu? Satanás impõe a regra dele, o jugo. Senão divide o reino dele. Como que Satanás faz? Eu não sei, não me pergunta porque eu não sei, mas ele faz. Jesus falou que o reino dele está unido. Senão não ia subsistir. Então, para onde o cara que não gosta de lei vai? Não tem para onde ir, amado. A minha carne, a tua carne, a nossa carne rejeita toda a lei, porque a lei fala de autoridade. É disso que a gente não gosta. Eu vou recomendar aqui o livro Paternidade Espiritual, para quem não leu. Eu dedico, acho que um capítulo ou mais, para falar sobre essa verdade. Por que pai espiritual é rejeitado? Porque pai simboliza a autoridade presente na vida das pessoas. Por isso que tem um monte de gente que não quer paternidade espiritual de jeito nenhum. E nega, e prega contra, e fala, não, que nós somos livres, só temos Jesus por nossa cabeça, só responda a Jesus, não responde mais ninguém. Isso não existe, irmão. Irmão, o cara que prega contra a autoridade, ele tem um grupinho com ele lidera esses caras. O cara que vai lá e prega contra a autoridade, o cara que fala que todo mundo manda, ele manda. Ele chega lá e está mandando. Aqui nós somos dos desigrejados. Não. Ele lidera as pessoas. É ele que lidera. É igual o diabo. O diabo lidera os demônios, por que o cara não vai liderar os desigrejados? Claro que lidera. O cara está lá, se começar um discurso, não, aqui todo mundo manda, nessa igreja não tem autoridade, é mentira. Isso é mentira, não existe. Isso é uma baita mentira. Engana a carne de alguns, mas, no fundo, se alguém fizer uma análise, vai dizer, você é o líder. Dessa bagunça aqui, você é o líder. Entendeu? Dessa anarquia aqui, você é o líder. Porque, tá bom, obrigado, mas eu vou seguir aqui. Falei do livro Paternidade Espiritual? Não, ele já sabe que eu vou seguir. Obrigado, tu fez o teu papel. Tu cumpriu o teu papel, direitinho. Verdade. Eu queria dar uma notinha aqui do Paternidade Espiritual, tá? Eu dediquei algumas páginas para falar da importância da paternidade e por que algumas pessoas rejeitam e por que alguns homens não querem ser pai. E por que algumas pessoas não querem usar a autoridade? Por que as pessoas não querem fazer? Por quê? Porque tem gente que tem medo. Tem medo de conflitar, porque ele sabe que a carne não aceita ele. Ele sabe. Pai, ele sabe que filho ama ele, gosta dele e tudo, mas não pode dizer não para o filho, porque se disser não, pode falar para aquele lindinho que está deitado ali. Ele está lindinho, Davi está ali dormindo igual um anjo. Daqui a pouco a mãe vai ter que dizer não para ele. Aí tu vai ver que o negócio pega. Quando tem que dizer não. Porque ele não quer nenhuma autoridade, ele não quer lei, ele não quer regra. Quando alguém diz que no Evangelho não existe lei, ele está contradizendo as Escrituras. Ele está dizendo algo que a Bíblia diz o contrário. No Evangelho tem lei. 1 Coríntios 9, 21, eu citei para vocês, lembram? Aos sem lei, como se eu mesmo fosse. Lembra? Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então Paulo está falando que existe uma lei, a lei de Cristo. Pô. Claro, é a vontade de Deus. Como é que vai ter vontade de Deus se não tiver a lei de Cristo? Pô? Se não tiver um mandamento, um preceito, tem que ter. Gálatas 6:2, esse eu não tinha dado, anota. Ele fala de cada um leve as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Quando levamos as cargas uns dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo. Tiago, que eu citei ainda há pouco,
capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, não está falando da lei de Moisés, não, amado. Ele está falando da lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será feliz em tudo que ele realizar, tudo que ele fizer. Ele não está se referindo à lei de Moisés, ele está falando da lei da liberdade. Ele está falando da lei perfeita. A lei de Moisés não era perfeita. A gente já leu isso já aqui. Ela, além de ter concessões, ela também adoeceu por causa da carne. Mas se a gente ignorar a lei de Moisés, também tem implicações graves. Ah, por que, Franco, que tem implicações graves ignorar a lei? No primeiro lugar é o seguinte, vamos lá. Diga comigo, sem lei, não fala com vontade, sem lei, o pecado não pode existir. Isso é um problema. Por quê? Porque 1 João 3,4 vai dizer que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Tanto de uma, quanto de outra, quanto de qualquer uma. Se é a lei da liberdade, se é a lei de Cristo, se é a lei... Você só conhece o pecado porque há um mandamento que diz não faz, ou faz assim. Se não tem essa lei, esse mandamento, não tem pecado, pô. Pecado depende disso. E quando não há pecado, aí a gente tem um outro problema. Qual é? Não tem graça. É a minha insistência com esses absurdos. Que os caras, não, mas não tem pecado. Querido, se não há pecado, não há graça. A graça, ela opera justamente na vida do pecador. É tão forte que onde abundou o pecado, o que acontece com a graça? Superabundou a graça. Então, se você disser que não tem pecado, não há pecado, não tem graça nenhuma na tua... Nem a tua graça é sem sal, tá? Sem sal e sem salvação. Você é um desgraçado. Porque a lei diz que há pecado, quando você infringe ela. Mas a graça vem e perdoa teu pecado. É coisa linda. 1 João 1, de 7 a 10. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, amém? Temos comunhão e o sangue purifica. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu sei que nesse afã de pregar sobre a graça, eu já vi gente dizer, inclusive, que crente não peca. Fonseca deve lembrar disso. Uma corrente forte. Não há pecado. Nós estamos em Cristo, não há pecado. Quem está em Cristo não peca. Os nascidos de Deus não pecam. Mas aí não está isso não. Tá? Os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Essa é a tradução correta. Não vivem na prática do pecado. Agora, como é que João ia contradizer ele mesmo? Ainda nem contradizendo o outro, não. Ele está dizendo ele mesmo. Ele disse, se dissermos que não temos pecado, a gente está falando de Deus mentiroso. Pô. A palavra de Deus não está em nós. Tá? Não está em nós, é outro engano na nossa vida. Ele está dizendo isso. Porque não tem nenhum problema. Deus não tem problema com o sentimento de culpa. Porque Deus, para a culpa, tem perdão. Deus não tem problema com o pecado. Nós temos perdão. Você pode dizer amém ou não? Amém. Há perdão. Porque o mandamento vai denunciar o pecado, mas o pecado vai atrair a graça de quem se humilha e pede perdão a Deus. Você pode dizer amém ou não? Amém. Seria muito bom para nós, proveitoso, se nós compreendêssemos, irmãos, que a lei trata da vontade de Deus. Ela vai dizer para você que não há como agradar a Deus sem experimentar a vontade do papai. A lei fala exatamente sobre isso. E eu vou falar uma coisa que talvez alguns já tenham visto, talvez nunca você tenha visto. Mas o que é? Essa vontade, essa lei de Deus, quando eu falo lei, não estou me referindo à lei de Moisés, ela está relacionada à criação. Ela não está relacionada às alianças que Deus fez com Noé, com Moisés. Não está relacionada. Já na criação de Deus, desde o princípio, o Senhor ele manifestou o querer dele. Mas, infelizmente, quando a gente pensa na palavra lei, o que vem na cabeça imediatamente? Legalismo, julgo,
Só que a gente pensa nisso. Mas a lei está presente desde o passado, irmão. Desde o passado. Quando Deus criou Adão, nosso pai já estabeleceu o propósito dele. A gente sabe que o propósito eterno está lá na criação. Mas a gente vê assim, lei assim simples, quer ver? Come tudo, menos aquilo. Não é uma lei? Não é um preceito? Não é um mandamento? É. Você pode tudo, menos aquilo não pode. Tá bom. Você está podendo tudo, menos isso. É ou não é presente? Não está presente ou não está? Está presente. Quer ver? Quando perguntaram a Jesus sobre divórcio, novo casamento, Jesus foi lá na criação, não foi assim desde o princípio. Na lei de Moisés tinha uma concessão. Mas não foi assim desde o princípio. Vocês querem saber como era o desejo de Deus desde o princípio? É aqui, vai na criação, tu vai ver. A lei de Moisés teve essa concessão, mas eu estou falando do princípio. Não tinha. Deus criou homem e criou mulher e ponto. Um homem para uma mulher para um homem. Deus não criou 10 mulheres para Adão, 1000 igual Salomão. Deus criou uma esposa para ele, ponto. Assim começou tudo. E assim tinha que seguir, se o pecado não entra. Sabe o que é interessante, irmãos? Os 2 maiores mandamentos que a gente vê na lei de Deuteronômio, que eu citei aqui, 6:5, Levítico 19, 18, Marcos, depois Jesus vai dizer, 12, Marcos 12, 28, 31 lá. A gente pode ver desde o princípio da criação. Por quê? Porque Deus, você vê o amor a Deus e aos homens. Você vê a relação de Caim, Abel e oferta a Deus. E você vê amor a Deus. E você vê Caim matando Abel. Você vê a falta do amor aos homens. Já não tinha mais amor, o espírito não estava mais nele. Aí você já vê um irmão matando o outro. Já desde o princípio, desde o comecinho. Você vê isso. Quer ver outra coisa que ninguém gosta? Gênesis 6, lá, quando Deus falou para Noé que ia destruir o mundo estava cheio de violência. Deus falou, chega, vou matar geral. Não é assim a história? Vou acabar com essa violência toda. Leia depois lá, Gênesis 6, 5, depois 11, 13, tu vai ver. Deus, o homem e os homens, os demais. Quer ver uma coisa difícil de engolir? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra, essa história... você encontra lá Sodoma e Gomorra no início lá de 18, 20 de Gênesis, mas também Judas 7. 1:7 vai falar de Sodoma e Gomorra. Judas também vai falar. O que houve em Sodoma e Gomorra? Chegou a hora que Deus julgou. Ele falou, basta, chega. E não tinha lei de Moisés, não tinha nada, pô. Não tinha lei nenhuma, irmãos, escrita, mas Deus tem a lei dele, pô. Deus tem o limite dele, Deus falou, chega. Deus estabeleceu o limite na geração de Noé, Deus estabeleceu o limite com Sodoma e Gomorra, e não tinha nenhuma lei escrita. Então você vê lei presente em tudo que é lugar, desde antes, desde o começo, sempre foi assim, bem antes daquela lei que Deus fez com Israel, no Monte Sinai. Eu dediquei lá, acho que um capítulo, 2, no livro Tudo se Resume do Amor, para falar o quê? Para demonstrar essa relação de amor com obediência na vida de Adão. Como Adão perdeu o amor, porque é assim que João vai explicar, né? Você não pode permanecer no amor quando você desobedece. A desobediência nos arranca do amor. É impressionante. E é um abismo chama outro. Você desobedece, perde o amor, aí você segue desobedecendo, aí vai descendo só ladeira abaixo. O que sustenta você é a obediência, porque você obedeceu, o amor te preserva. Obedeceu de novo, o amor te preserva. Obedeceu, o amor te preserva. O amor vai seguindo na tua vida à medida que você vai obedecendo. A hora que você dá mole, desobedece, aí cadê o amor? Escapuliu. Diz que quando você vê a explicação de João sobre o amor, você vê claramente que Adão não amou Deus. Não amou. E eu podia pegar Jesus dizendo, 14, 21 lá de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem minha lei e guarda e pratica, esse é o que me ama. Se você não guarda essa lei, você não ama. Eu pego esse princípio e aplico em Adão.
Ele tinha um mandamento, não cumpriu. Adão amou o Senhor? Amou o Senhor? Como é que o amor pode permanecer nele, então? Não podia mais. Não tinha porque ele está ali, se ele não quis amar Deus. E aí vamos nós. Vou pegar uma frase que eu li. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, mas é Paul Anhart, não sei se a pronúncia é essa. Mas eu gostei muito dessa frase. Ele diz assim: um homem não está debaixo da lei de Deus por estar sobre uma aliança, velha ou nova. Ele está debaixo da lei de Deus porque é um homem. Coisa mais simples e verdadeira. Esse cara escreveu, eu falei, meu Deus, que frase top. Resume tudo o que eu estou falando numa frase. Né? Ele está debaixo da lei de Deus porque ele é homem. Pô. Por isso, entendeu? E como nós somos verdadeiros pacificadores, quantos creem? Amém? O que a gente tem que buscar, irmão? Pacificador. Buscar a paz, harmonia. Mas guarda o que eu vou te falar. Nós nunca buscamos paz e harmonia em detrimento da verdade e da justiça. Como é que o mundo faz? O mundo quer paz, harmonia, abre mão da verdade, abre mão da justiça. Nós não. Nós não. Jesus, ele não buscou ser atraente aos homens. Buscou? Jesus queria ser paparicado? Jesus evitou choques com os religiosos, evitou? Não, ele partiu para dentro. Eu vou usar uma expressão aqui. Eu creio que Jesus apontou o dedão para aquelas fontes envenenadas onde o povo de Deus bebia. Ele apontou. Essa fonte aí está com veneno. Você está bebendo desse cara aí. Você está bebendo desse cara, esse cara é perigoso. Esse cara aí está te dando veneno para beber. Isso vai te matar, não vai te dar vida. Jesus confrontava. Jesus não ouvia abobrinha e ficava quieto, não. O Senhor, ele atacou as instituições do tempo dele, lá, as religiosas, mas Jesus não tinha nenhuma ambição ministerial. Tu acha que Jesus atacou por ambição ministerial? Quero ser maior que esses caras, pô. Sai todo mundo do meu caminho, que nem hoje. Hoje, quando a gente vê na internet um atacando o outro, tu vê claramente uma ambição ministerial, tu vê vaidade pessoal. Quando tem briga na internet, eu fico até vontade de chorar. Por isso que eu não vi esses troços. Quando os irmãos insistem, vê aí, fulano, eu quero ver, rapaz, pelo amor de Deus. Quero nem ver da tristeza, essa carnalidade toda. E a maior parte por vaidade, por ambição ministerial, querendo as ovelhas do outro, querendo o seguidor do outro. Bate no cara famoso para ver se o seguidor muda para cá. Pelo amor de Deus, coisa feia. Jesus, ele fazia essas coisas primeiro porque ele amava os homens, tanto os enganadores quanto os enganados. Ele batia por amor. E eu acredito que nós deveríamos fazer da mesma forma. Romanos 15, 2 e 3, estou terminando. Falei aqui com vocês já. Um mandamento muito importante, que eu acho que, inclusive, Paulo ele escreve esse mandamento, outra lei de Cristo. Ele escreve esse mandamento, mas inspirado no próprio Senhor. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Eu acho que ele olhou para a vida de Jesus e viu. Jesus agradava as pessoas. Pero, não todos. Ele agradava as pessoas na medida que era bom para as pessoas, para edificar as pessoas. Ele dizia sim, mas não para todo mundo. Ele também sabe dizer não. Deus também diz não. Você pode dizer amém ou não? Aí ele vai dizer, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Jesus não agradou a ele mesmo. Porque se Jesus não quisesse insulto, o insulto contra Deus, que caiu sobre ele, ele não teria confrontado aqueles religiosos todos. Ele confrontou, porque ele falou, isso é fonte venenosa. Isso é fonte que está matando meu povo. Vou falar. Mas não era vaidade, não era ambição ministerial, era por amor às pessoas. Eu acredito que todos nós aqui, de forma prudente, cheio de amor, a gente também deve agradar as pessoas, mas somente naquilo que edifica as pessoas, que constrói as pessoas. Nós não agradamos gente quando elas estão sendo destruídas ou quando elas estão destruindo outras pessoas. A gente não agrada ninguém para ela promover uma autodestruição ou destruir alguém. É assim ou não é? É ou não é?
Isso funciona até quando você está na rua, alguém pede dinheiro. Você olha assim, o camarada querendo claramente beber cachaça, você não dá dinheiro para ele. Tu dá dinheiro para o cara, cá, vou te dar uma cachaçinha. Droga, tu dá? Tu não trava na hora? Eu travo. Eu não tenho problema com isso. Tem irmão que fica cheio de consciência. Não, vou dar, ele vai fumar um baseado, mas vou dar assim mesmo. Mano, a gente agrada as pessoas na medida que é o bem delas. Eu falo isso para o meu sogro. Eu daria mais para o senhor. Eu pago o aluguel do meu sogro, como eu falei aqui, por causa de Denise, mas assim, eu daria mais para o meu sogro. Eu falei para ele, eu te daria mais, meu amado, se o senhor não se destruísse com bebida. Mas o senhor se destrói. Quanto mais dinheiro sobrar na tua mão, mais bebida o senhor vai tomar. Eu não quero isso. É engraçado. Agora eu vou terminar mesmo. Meu sogro teve um sonho, fazendo uma mortalha. Tu sabe que mortalha no Nordeste tem muito, né? Ele falou, estava costurando uma roupa, meu filho. Costurando uma roupa. Eu vi que era uma roupa de morto. Era minha roupa de morto. Eu falei, Severino, isso é muito fácil de interpretar. Você não precisa nem ser profeta para interpretar esse sonho. Ele, mas o que você acha que é? Eu falei, eu acho o seguinte, eu acho que é aquilo que eu já falo para o senhor. Eu já falo para o senhor há algum tempo que Deus não quer levar o senhor, mas o senhor está cavando a própria sepultura. Ele, meu Deus, o que é? Eu tive um sonho que eu estava cavando a minha própria cova. Eu falei, então, o senhor está cavando a própria sepultura. Se a pessoa está cavando a própria sepultura, tu vai ajudar ela a cavar a própria sepultura? Claro que não. Você vai confrontar aquilo ali. Não é verdade? Tu vai se opor àquilo ali de algum jeito. Tu vai dizer, não, isso está errado. Eu te agrado, desde que isso não te destrua nem destrua ninguém. É isso que Jesus está fazendo. Ele viveu para agradar mesmo. Ele não se agradou. Mas ele queria agradar primeiro o Pai. Antes de agradar os homens, tem que agradar a Deus. Agradar homem sem agradar a Deus, algo está errado. Vocês concordam ou não? Amém ou não? Amém? Então, quando eu falei com você no comecinho, para você colocar atenção nesse tema, eu gostaria muito que você guardasse no coração esse tema. Por quê? Porque quando a gente entra nos mandamentos do Sermão da Montanha, aí talvez a gente não goste da maioria deles, nenhum deles. Mas é a lei de Cristo. Tem gente que vai dizer que o Sermão da Montanha é para os judeus. Tem um monte de gente que vai dar um monte de desculpa para não querer nem olhar para o Sermão da Montanha. Mas é a lei da liberdade. É a lei perfeita. São os mandamentos do Senhor. É a doutrina de Jesus, que sem elas a gente não faz discípulo. Vocês podem dizer amém ou não? Amém. Que o Senhor nos ajude, tá? E coopere conosco nessa jornada.